pensamentos maus não vão nos afligir, pensamentos fúteis não vão mais tomar conta da nossa mente, desejos malignos não vão ter lugar em nosso coração. O nosso coração será iluminado pela glória do Senhor. Diga aleluia. Você não vai se tornar um louco. Olha, um coração insensato, um coração louco, uma pessoa que não sabe o que faz, vai tomar atitudes de louco. Louco se fere, irmãos. Louco come sujeira. Sabia que tem gente aí que fica muito na televisão aí comendo sujeira, irmãos? Pirou, é crente louco, irmãos. Porque ele está vendo uma coisa que vai matar ele. Mas isso não tem importância. Louco é assim. Louco vê sujeira, é doce. Uma vez eu fui lá no Juquiri, em Sorocaba. Era aniversário do irmão de uma irmã da igreja que estava internado. E ela levou um bolinho. E na hora ali do lanche, eles estavam ali no pátio, né? Tinha um bosque bonito e eles por ali. E nós estávamos com o irmão dela, comemorando o aniversário dele. De repente passou um por ali. A gente estava num lugar bem retirado, senão ia ter que dar bolo para todo mundo. Não tinha, né? Passou um e viu. Aí, irmão, não teve como. Chamamos ele veio. A irmã cortou um bom pedaço de bolo, colocou num papelzinho, toalha e deu para ele. Irmãos, e ele com a maior delicadeza ele dobrou. E a gente já querendo chorar, né? Vai guardar. Dobrou, fez uma trouxinha bem bonitinha, irmãos, tapou na boca e enfiou o dedo. Engoliu inteiro, com papel e tudo. Aí ele fala assim: é louco mesmo. Né? Se for, esse ainda tem que ficar aqui. Você está entendendo? Agora, irmãos, as pessoas elas estão fazendo coisas que estão destruindo a vida delas, faz mal para elas, e elas continuam fazendo. Isso, irmãos, eu vou chamar de loucura espiritual. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, entra na nossa mente, vai para o nosso subconsciente. Depois tem pessoas que ficam reclamando que tem muito pesadelo, que tem muito acorde estranho, porque talvez o subconsciente dela estava abarrotado em coisa ruim, irmãos. Informações que vieram pela internet, que vieram pela televisão, de programas imundos mesmo, coisas imundas que entraram na mente da pessoa, no coração da pessoa, e ela acha que não está acontecendo nada de ruim. Não, isso não tem problema. Tem problema sim. Quando você começa a buscar ao Senhor, adorar ao Senhor com intensidade, dessa forma que eu te falei, durante o dia, durante a noite, em todo o tempo, glorificando e exaltando ao Senhor, muitas coisas vão desaparecer da sua mente, muitas vontades vão sumir. Sabe por quê? Porque você começou a glorificar a Deus como se deve. A sua mente vai começar a passar por uma purificação. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fala: Deus opera em mim, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, se nós somos fiéis em glorificar a Deus, Deus vai operar em nós tanto o querer como o efetuar. Ou seja, Ele vai colocar a vontade no meu coração. Ele vai trabalhar de uma forma tão tremenda que quando você sentir vontade de algo, foi Ele que colocou a vontade. Diga aleluia. Ele vai operar tanto o querer como o fazer. Ou seja, isso se chama ter a mente de Cristo, irmãos. Aí você vai fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, você não
vai ter pensamento fútil. Até o teu pensamento será direcionado pelo Senhor. Quando surgir a vontade, não vai ser a vontade da carne, não vai ser a vontade do diabo, vai ser a vontade de Deus. E quando você for colocar aquilo em ação, Deus vai te dar forças para você efetuar. Diga aleluia. Irmãos, quinta-feira eu falei aqui sobre a Torre de Babel, um projeto maravilhoso, projeto lindo. Mas a Torre de Babel surgiu de um pensamento fútil. Tudo que não vem de Deus, irmãos, é fútil. Tudo que não vem de Deus não tem valor nenhum para Deus. É coisa sem valor. Mas como eles se afastaram do Senhor, começou a vir as ideias de louco. Tudo que a pessoa pensa que está fora da vontade de Deus, irmãos, é loucura. É loucura, porque Deus não vai aprovar, não vai dar certo. Mas eles começaram a imaginar coisas. Olha, aqui é uma planície. Aí alguém já teve uma ideia, Não, vamos construir uma cidade aqui. Aqui é maravilhoso. Vamos fazer isso. E Deus talvez olhando e falando assim: está tudo doido lá embaixo. Tudo doido. Estão todos entregues aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios projetos de vida. Estão todos entregues às suas próprias vontades. Olha, não mandei fazer nada disso. Só que Deus, irmãos, às vezes Ele até deixa um pouco a pessoa fazer como Ele quer. E aí tem pessoas que estão fazendo coisas achando que é Deus, irmãos. Deus não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver. Mas é uma coisa boa. Mas se Deus não mandou, irmãos, surgiu da sua mente, surgiu do seu coração. Ou alguém mandou você fazer, ou alguém mandou você falar. Mas isso não quer dizer que veio de Deus, não, viu? Às vezes é a vontade de outra pessoa. Você está fazendo a vontade de alguém, menos a vontade de Deus. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que chega até os céus. Irmãos, parecia tudo bonito, maravilhoso, até o dia que Deus olhou e falou: vamos lá e confundamos eles. Eles falam uma mesma língua e agora não haverá restrições para o que eles desejem fazer. Ou seja, agora eles vão fazer tudo o que der na cabeça deles. Então Deus foi lá e embargou aquela obra. Irmãos, quantas pessoas frustradas no mundo, porque elas desejam, elas sonham, elas começam a fazer, parece que é de Deus, de repente começa a dar tudo errado. Não era Deus, não tinha nada de Deus naquilo ali, não tinha nada de Deus. Aquele projeto parecia ser uma coisa de Deus, para que meus pensamentos estejam alinhados com Deus. É a adoração. Amém? Se você falhar nisso, irmãos, em adorar, glorificar, buscar a face do Senhor, você está sujeito a ter um monte de ideia bonita, um monte de ideias boas, e até começar a colocar aquilo em prática. De repente tudo começa a dar errado, aí a pessoa começa a se frustrar. Mas eu tentei fazer, porque nada dá certo na minha vida, porque tudo dá errado para mim. Claro, ela não está praticando o princípio básico para ser guiado por Deus, que é glorificar, que é adorar ao Senhor, que é exaltar ao Senhor. Aí ela começa a ter um monte de ideia boa, mas não está em conformidade com a vontade de Deus para a vida dela. Tem coisa que é para mim fazer e não é para você fazer. Tem coisa que é para você fazer, mas não é para mim. Não é porque está acontecendo uma coisa boa na igreja tal que eu tenho que fazer aqui, irmãos. Porque o que Deus tem lá, talvez não tenha aqui. E não adianta outro querer imitar, porque Deus tem uma coisa para mim e uma coisa para outra lá, para outra igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então cada um, irmãos, tem que receber a direção específica de Deus para a sua vida. Se nós, irmãos, formos fiéis em adorar, em exaltar ao Senhor, nós vamos começar a pensar o que Deus pensa. Diga aleluia. E quando nós começarmos a fazer, vai dar certo. Por quê? Porque Ele esteve desde o momento do pensamento
até a hora da execução. O pensamento veio dele, a execução foi ele que deu forças, e você fez e deu certo, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Aplaude e exalte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fale assim: Deus tem para mim